Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Tenho demorado muito para aparecer aqui ultimamente. É que falta um pouco de inspiração. Afinal, não é fácil você manter um conteúdo relevante durante muito tempo num canal de YouTube. Eu acabei descobrindo isso sendo youtuber, né? Sou youtuber há mais de 10 anos. Infelizmente, né, não pude ter condições assim de investir no meu canal, né? E daí fica complicado de você produzir conteúdos, né? Além do mais, o que eu tenho visto aí no YouTube são pouquíssimas coisas autorais e muita coisa de reação, né? Que acaba transformando aí a plataforma numa coisa muito pobre. Mas não é disso que eu vou falar agora. Inclusive, eu nem sei como é que vai se chamar esse vídeo. O mote que eu peguei aqui para trabalhar foi algo muito inspirativo. Eu acabei vendo aqui uma entrevista do Breno Kimmel. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, tem um acento trema ali no U, não sei se é alemão, né? Eu imagino que seja essa a pronúncia, Breno Kimmel. E vou recomendar um livro que eu ainda não li, Sendo Ele Quem Ele Era. Eventualmente eu vou ter acesso a esse livro, vou ler e vou tecer mais comentários assim que eu tiver acesso. Mas o Bruno que eu dá ali um apanhado sobre o que ele fala nesse livro, que é o ponto de vista masculino. E também vou juntar a essa reflexão a música Logical Song do Supertramp, que é ali dos idos dos anos 70, que conta a história do vocalista, se não me engano, se não for o vocalista, é alguém da banda, né? Sobre a descoberta, né, da vida durante a sua infância, adolescência e também a vida adulta. Então vou tecer alguns comentários a respeito disso. Se você não conhece a canção Logical Song, procure aí na internet a tradução e você vai ter uma ideia do que eu estou falando. E quanto ao livro, já acabei falando alguma coisa sobre isso. Não posso dar spoiler porque eu também não conheço o livro. Então vai ser muito bom, né, se você gostar do livro. E se você já leu esse livro aí, comente aqui embaixo a respeito do que se trata. Sem spoilers, evidentemente, para que eu possa verificar aí se há alguma coisa mais interessante do que eu já disse a respeito desse livro. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a vida, também o que eu vou comentar aqui não é muita novidade, né? Porque eu falo muito a respeito da vida aqui no canal, dependendo aí do mote que eu pego para falar. Então, vou tentar aqui não ser repetitivo, né? Mas essas descobertas da vida é uma coisa bastante individual. Ou as experiências que você tem, né? Sobre o que você achava que ela era, sobre como você descobre que ela é diferente do que você pensava, sobre as escolhas que você toma, sobre por que você toma essas escolhas, em que isso te ajuda, em que não ajuda, como você poderia viver a vida de uma melhor maneira, que consequências isso tem e quando você realmente descobre de que você não pode viver a vida do jeito que você quer, porque precisa seguir um regramento que faz a sociedade funcionar. Dentro desses regramentos está o fato de que você precisa fazer determinadas coisas. Vamos lá, você precisa estudar. Dificilmente você vai encontrar alguém que passou a vida sem estudar. É evidente que tem várias exceções, né? Uma delas é o PC Siqueira, que foi à escola apenas um ano, depois não foi mais, virou ilustrador, youtuber e toda aquela coisa que vocês já sabem, não quero ter seus comentários a respeito disso porque pode causar muita polêmica. Mas ele é um exemplo de pessoa que não estudou, não precisou estudar e acabou se dando bem na vida. Nem sempre é assim. Então, grande parte aí da humanidade vai viver a sua vida estudando, né? Então, isso é quase uma necessidade da sua vida. Outra coisa que você precisa saber fazer é trabalhar. Sem trabalho é muito difícil. Você vê mesmo o PC Siqueira que não estudou, ele trabalhou. Apesar de que alguém pode até não considerar o que ele fazia trabalho, mas é um trabalho. Tudo que você precisa demandar tempo, demandar horas, criatividade, dedicação,
sei lá, venda de força, de intelectualidade, até mesmo aqui na plataforma do YouTube, como eu estava falando para vocês. Toda vez que eu venho aqui para fazer um vídeo, dá um certo trabalho. Você precisa ter uma gama criativa, você precisa ter uma inspiração, você precisa ter um conhecimento, precisa ter capacidade narrativa, né? Afinal de contas é um vídeo. Mesmo que seja um vídeo reativo, você está dando uma opinião sobre alguma coisa que está acontecendo, também é um trabalho. Pode não ser um trabalho autoral, mas é um trabalho. Então, quando que você descobre que você precisa trabalhar? No momento em que você precisa resolver algumas questões que também são prementes, como as necessidades fisiológicas. Uma das necessidades fisiológicas é comida. Há várias necessidades fisiológicas que precisam ser satisfeitas. Você precisa tomar banho, você precisa dormir, você precisa ter comida. E com isso, para que isso funcione, você precisa ter dinheiro. E não há outra forma. Para ter dinheiro, precisa trabalhar. Então, ó, duas coisas que precisam realmente ser feitas na sua vida: estudar e trabalhar. E mais adiante você vai percebendo que você precisa assumir um papel nessa sua vida. E aí pode dar alguma confusão. De novo, né? Não vou entrar em temas polêmicos, mas só para dizer para vocês que a vida funciona dessa forma. Você tem que assumir um papel de homem, se você for homem. E o papel de homem não é tão simples quanto parece. Então, a sociedade diz, né, até agora disse, né, que o homem precisa ser o provedor. O provedor é aquele cara que tem dinheiro para se sustentar, sustentar a sua esposa, sustentar os seus filhos. Mesmo que tenha havido muitas mudanças em relação a isso nos últimos 20 ou 30 anos, o homem ainda é considerado provedor. Quando a mulher diz que está faltando homem no mercado, é basicamente isso que ela está falando. É o provedor. O provedor é aquele cara que toma a decisão, aquele cara que proporciona determinadas coisas a umas mulheres que mesmo implicitamente acabam querendo isso de um homem, né? Quando algumas falam assim, poxa, o casamento acabou, né? Um dos itens, não são todos isso, porque um casamento acabar tem muita coisa, né? Um dos itens é o fato de ele não ser provedor, de ele não ser aquele cara que toma a decisão, de ele não ser o cara que assume ali a responsabilidade diante de uma dificuldade. Sei lá, como uma reunião de condomínio, por exemplo. O cara não vai na reunião de condomínio, quem tem que ir é a mulher. Ela já fica frustrada com isso, porque normalmente a reunião de condomínio quem tem que ir é o homem. Toda vez que eu falo isso, não é uma regra escrita, sabe? É uma coisa construída, é uma sociedade que enxerga dessa forma. O homem tem que ser o líder, né? De outro lado, nós temos a mulher em uma situação diferente em relação a isso. Mesmo que ela queira que o homem seja assim, é, hoje não é mais assim. E algumas se sentem ofendidas quando você diz assim, não, a mulher busca um homem líder, um homem que toma suas decisões. Elas se sentem ofendidas porque elas não querem dizer ou imaginar que elas sejam submissas. Mas a sociedade cria a mulher para ela ser submissa. Algumas rompem com isso e conseguem lidar muito bem com isso. E conseguem viver muito bem as suas vidas. Outras não. Mas a frustração vem porque quando você nasce numa sociedade assim, em que a sua mãe, a sua avó, principalmente a sua bisavó, foi submissa, é difícil você romper com esses laços. É difícil você chegar e falar assim, pô, não preciso disso. Vou cuidar da minha própria vida, vou tomar minhas próprias decisões, vou fazer o que eu quero, vou resolver os meus problemas financeiros. Você está rompendo com um padrão de sociedade e isso vai te custar caro. Vai ser difícil você lidar ali com os seus colegas, de novo, mesmo que haja uma geração, né, de pessoas pensando diferente. Tem muita gente que vai aceitar isso como normal e muita gente que vai ficar com raiva de quem queimou o sutiã, como eu já ouvi algumas mulheres dizendo, não vou citar nomes para não criar polêmica, sabe? Tem mulheres que odeiam esse negócio de emancipação feminina, que elas gostam da ideia de ficar em casa, de fazer o seu tricô, né? De não ter problemas financeiros e de cuidar dos filhos. E não tem nada de errado com essas mulheres. Isso é natural, aceitar o seu papel na sociedade. Em que a sociedade está mudando, todas essas regras não são escritas, não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com
fórmula certa de se fazer, cada um escolhe a sua forma. Citando um pouco ali do Supertramp, o sujeito disse que quando ele era criança a vida era maravilhosa, era um dom, ele via passarinhos cantarem e tudo era tão lindo e tão bonito, e de repente começaram a dizer que ele tinha que ser lógico, que ele tinha que ser cínico, que ele tinha que entender como o mundo funcionava, ou ele ia apanhar muito do mundo, o que é um pouco verdade. Depende de contexto, depende de qual país você está, depende do que você realmente tem que enfrentar, porque há situações em que o mais importante é você sair daquela situação de pobreza. Então você acaba buscando dinheiro, você acaba buscando a questão financeira. Você não tem tempo para pensar no ser, você precisa pensar no ter para, em determinado momento, em determinado patamar, você começar a pensar no ser. Tem pessoas que já têm, que acordam, né, que nascem naquela situação do ter estar resolvido, e a partir dali deveria, né, se desenvolver a questão do ser, só que ele ainda não entende como funciona o mundo, não é maduro o suficiente para isso. E aí começa a achar que a ideia do ter é o que move o mundo, então para ele acaba a vida não tendo mais sentido. Porque se todo mundo trabalha pelo ter, e ele já tem, o que ele vai fazer da vida? Ele pensa que ele é um inútil. Também não generalizando, né? Mas realmente o mundo briga pelo ter. A nossa sociedade briga pelo ter. Se você tem o suficiente, realmente, para que serve a vida? É uma discussão filosófica interessante. Se você tem um bom guia, né? Se você tem um bom arquétipo, se você tem um bom mestre, você consegue mudar de patamar. Aí eu vou ter que pegar o exemplo de Buda, né? Que já tinha, né? Tava tudo resolvido, era filho de um rei e tudo mais. E ele acabou virando esse mestre, acabou buscando um novo sentido para sua vida e colocou todas as suas fichas, vamos dizer assim, figurativamente, no ser. Era o que todos deveriam fazer. Né? Então você vê que são patamares diferentes, né? Se você realmente não tem nada, se você está estabilizado, você tem que escolher, poxa, eu vou para o ter ou eu vou para o ser. Se você for para o ser e você não tiver, você também vai passar muito perrengue. Mas pode ser que você tenha feito a escolha certa. Você vai, vamos colocar entre aspas, né? Mas uma coisa que pode acontecer, morrer de fome, mas vai cuidar do seu espírito. E vai criar tanta força nesse espírito que talvez o ter não tenha tanta importância, mas você vai estar à margem da sociedade. E quem que quer estar à margem da sociedade? Quem que busca isso? Você como criança, ou as suas crianças de hoje em dia, quer dizer, depende de qual idade você está aí vendo o meu vídeo, você busca a socialização, você busca o grupo, você quer estar numa melhor situação social. Você não vai conseguir criar nada sozinho. Você não vai conseguir ficar sozinho e ser feliz. Tem pessoas que conseguem, mas não é o que a sociedade busca. E daí você precisa se adequar à sociedade. Precisa ou quer se adaptar à sociedade. Porque você precisa ter um patamar muito maior de vivência, de experiência, para entender que talvez essa busca de grupo social não seja tão interessante, não seja tão importante. O importante é como você está consigo mesmo, você se conhecer, você não deixar que o grupo ou que a sociedade molde o seu caráter, ou molde de quem você é. Você precisa saber quem você é, e de maneira que você não atrapalhe a sociedade também, né? Porque leis estão aí para ser cumpridas. O mínimo que você precisa fazer é respeitar as leis. Se você respeitar as leis, você pode fazer a busca que você quiser, da forma que você quiser, desde que não atrapalhe o outro. Ou a liberdade de um termina onde começa a liberdade de outro. Então é um chavão, mas é verdade. Se você busca alguma coisa que vai incomodar a sociedade, isso vai ser um problema para você e para a própria sociedade, que vai ter que retirar você do convívio dela, porque senão você quebra todo esse regramento já construído. A sociedade funciona porque tem regras sociais a serem seguidas, e essa descoberta pode mudar a sua vida para sempre.
ainda falando na questão das escolhas, o homem tem que ser o provedor, a mulher precisa ser a submissa. Veja bem, eu não quero ofender ninguém quando eu falo isso, tá? Que a mulher precisa ser a submissa ou o homem tem que ser o provedor. São retratos não escritos de uma sociedade em que a gente vive. Você pode ser diferente, você pode não aceitar isso como regramento, mesmo porque essa é uma regra não escrita. Não está na lei que o homem tem que ser assim ou que a mulher tem que ser assim. Isso está na sociedade contemporânea de hoje. Se você não é assim, você está rompendo com a sociedade. Se você não é assim, digamos, rico, é diferente de você não ser assim, pobre. Você quer romper com esse ciclo, sendo pobre ou tendo pouco estudo, é muito mais difícil do que você sendo rico e tendo mais estudo. Mas, de novo, não quero criar polêmica, né? Se alguém quiser fazer essa discussão depois, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, explicando exatamente qual é o meu ponto de vista em relação a isso. Então, tudo o que a vida traz para você é uma nova descoberta. Tudo que você vai aprendendo, toda a experiência que você vai tendo, né? O olhar, ou a voz, né? Lembrando ali o livro do Kimmel, né? A voz masculina, né? O ponto de vista masculino, aquilo que ele descobre como homem e que percebe que essa coisa não pode ser discutida porque ele é homem. Quer dizer, um homem que tem problemas amorosos, dificilmente ele pode discutir isso com a sua esposa ou com seus amigos. Alguns têm amigos íntimos que podem, né, ter essa abertura e fazer esse tipo de discussão. Mas normalmente o homem não tem esse tipo de dúvida. Normalmente o homem passa por cima dessas coisas. Quando um homem tem um problema amoroso, ele normalmente sofre sozinho, porque homem não fala sobre isso. Mulher se debulha em lágrimas, mulher tem muitas amigas, fala com todo mundo tem pena, e é tudo tão maravilhoso, né? De novo, sem querer polemizar ou sem dizer que todos são assim, mas quando um casamento quebra, normalmente todos ficam do lado da mulher, porque a mulher é mais frágil, porque a mulher precisa de mais ajuda, porque a mulher tem dificuldade de lidar ali com a mudança e tal, e o homem não, o homem ele se vira, o homem consegue resolver mesmo problema financeiro, normalmente se ele sai de casa ele consegue ir lá alugar uma casa ou ficar com alguém e ninguém se preocupa com isso, nem se preocupa se ele vai comer, se ele não vai comer e tal. E as mulheres normalmente é o contrário. Todo mundo vai lá e pergunta: nossa, você está precisando de alguma coisa? Você precisa morar em algum lugar? Quer que eu faça uma compra para você? Então sempre aparecem milhares de pessoas para ajudar a mulher e o homem não. Por quê? Porque a sociedade é assim. A sociedade protege o mais fraco, porque pensa na cabeça deles que a mulher é mais fraca em relação ao relacionamento. E não há como você ter um ponto de vista diferente você sendo um homem. Aí, falando ali do Kimmel, que é homem, branco e tal, ele falando assim, ó, o meu livro é o ponto de vista do homem. É difícil você falar alguma coisa não tendo esse ponto de vista. Normalmente, se alguém fala, alguém homem, né, fala sobre um ponto de vista feminino, normalmente ele tem um auxílio de uma mulher. Normalmente ele tem um auxílio de alguém que está passando por isso. Ou ele é um cara tão observador que ele consegue transmitir o sentimento que a mulher está tendo em relação àquilo por esse feeling, por essa empatia, por essa capacidade. Isso realmente existe, né, na sociedade. A pessoa que seja capaz de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente e de traduzir esse sentimento. Esse é um bom escritor, esse é um bom redator, esse é um bom roteirista. E assim ele consegue captar o seu leitor, pegar o seu leitor para si, porque ele entende o que aquele leitor está sentindo, o que aquele observador quer do vídeo, do filme, do roteiro ou do livro. Mas nem todos são assim. O que eu quero dizer é, você, como homem, você precisa retratar o que você está vendo como homem. E não tem nada demais em relação a isso. Não tem machismo, não tem defensor de causas, socialista e tal. É o que ele é o que ele sente. São todas as experiências dele como homem. Dificilmente você vai poder retratar isso mais tarde. Sei lá, um jovem não pode retratar uma velhice. Ele só pode retratar uma velhice se ele for muito observador, porque ele nunca foi velho, né? Um dia, quando ele for velho, ele vai conseguir retratar a velhice. E mesmo um velho pode retratar a infância dele, mas não a infância de alguém contemporâneo.
Um velho de 80 anos não pode retratar o que um cara de 10 pensa, ele só pode retratar o que ele pensou quando ele tinha 10 anos. Isso é diferente? É diferente. É diferente porque o mundo é diferente, as experiências eram diferentes, as regras sociais eram diferentes. Cada vez que vai passando o tempo, as regras vão mudando. Alguns séculos, né, na história diz que terminaram do jeito que começaram, mas cada experiência é uma experiência, cada vida é uma vida. Cada ser humano vê a vida de forma diferente, senão você pegaria livros de épocas diferentes, totalmente iguais, e cada história é uma história, cada experiência é uma experiência. Bom, já falei aqui por 20 minutos, talvez eu volte a falar a respeito disso, mas esse leque aqui que eu abri todo para vocês, pessoal, só para encerrar aqui o pensamento, é para dizer que nós temos a nossa vida uma escolha a ser feita: seguir as regras ou não seguir, agir de forma ética ou não agir, buscar o ser ou buscar o ter. Às vezes você não tem escolha para buscar o ser, como falei aí no meio do vídeo. Você só pode buscar o ter, porque se você não tiver, você não vai ter uma vida tranquila, você não vai conseguir lidar com as necessidades básicas, aquela necessidade de Maslow. Eu tenho vídeo sobre isso aqui no meu canal, procurei as necessidades de Maslow, você vai entender mais ou menos do que eu estou falando. Dificilmente você vai chegar numa autorrealização se você não satisfizer as suas necessidades básicas. A base da pirâmide é o início de tudo. Se você está um pouco acima, aí você vai ter que resolver essa questão social, né, e psicológica para buscar essa coisa do ser, que precisa necessariamente, quanto mais jovem você é, de um guia, de um mestre, de um guru, de alguém para dizer que caminho você deve tomar. Gênios, né, superdotados, existem, mas mesmo eles precisam ser direcionados, porque se ele tem uma inteligência específica, não quer dizer que ele é inteligente em tudo, ou mesmo que ele seja inteligente em tudo, sempre tem ali um fator que falta, às vezes o fator social, às vezes o fator de objetivo, e sem esse guia, ele vai se quebrar, ele vai enfiar os pés pelas mãos, vai se achar superior e não vai conseguir chegar a lugar nenhum, a não ser virar um pária na sociedade. Então, eu espero ter ajudado todos vocês. Como sempre aí, inscreva-se no canal, favorito, positivo o vídeo. Hoje nem falam mais isso, né? Tem o tal do joinha, né? Nunca me adaptei a esse joinha aí. Acho uma grande bobagem, mas para mim é só dar aí o positivo, se você gostou. Se não gostou, dá um negativo aí, escreva porque você não gostou. Eu vou tentar aí responder quaisquer perguntas aí que sejam necessárias a respeito do vídeo. E quem sabe esse vídeo tenha filhos, né? E podemos voltar aí ao assunto, se vocês acharem que é necessário falar sobre isso. No mais, aí continue comigo no canal, assista aí os vídeos, recomende aí aos seus amigos, e sempre que puder vou estar aqui falando a respeito aí dos meus pontos de vista. E quem sabe, se vocês forem benevolentes comigo, escreverem aí a respeito, derem um feedback, eu possa criar novos vídeos a respeito disso para esclarecer vocês o que eu penso a respeito da vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.